Minas Gerais, a melhor tarde do mundo para todos vocês. Muito obrigado pela companhia, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer a esse Alterosa Esporte, que tanto me ajuda aqui com a audiência, a amizade que eu tenho com todos eles. Para mim, é a grande família que a gente tem aqui na TV Alterosa. Logo depois do Alterosa Alerta, vem o Alterosa Agora, dando um show de informação para você também. Mas eu peço licença para entrar na sua casa. Meu time dá o teto da capital. Tá chovendo em BH, viu, gente? Tô com um bote armado para ir Muriaé ver minha mãezinha. E Pirapanema, a ponte que atravessa de Ervalha para Muriaé, tá debaixo d'água. Choveu muito em BH, desmoronamento, o teto tá assim agora na capital dos mineiros. Eu vou tocar o barquinho aqui, como diria saudoso Ricardo Boechat, entregando vocês as principais notícias de Minas Gerais. Eu começo o programa de hoje falando da chuva forte que voltou aqui em BH e na região metropolitana. Deslizamentos, queda de árvores e mais alagamentos. Gente, o córrego do Onça transbordou. Já já eu te mostro os estragos e como estão as outras regiões aqui do nosso estado. A Zona da Mata Mineira também em alerta, viu, minha querida Muriaé, Eugenópolis, a região de Patrocínio, Ervalha. Daqui a pouquinho eu trago para você como é que tá o estado inteiro. E você vai ver também que durante o carnaval, o número de menores fazendo uso de bebida alcoólica e ingerindo drogas, e o número de motoristas também dirigindo embriagados aumentou e aumentou muito em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos discutir isso, Minas Gerais? Vamos discutir, porque o momento aí é um momento de muita reflexão. Estamos preocupados com determinados valores, com mensagens de WhatsApp, mas não estamos preocupados com a molecada rasgando o coco na cachaça, rasgando o coco na droga, né? Para isso não está acontecendo nada, né, cambada? Não está acontecendo nada. Menores de idade, hein? Menores de idade. E não é na comunidade não, hein? Não é na comunidade não. É na Praça 7, é na Savassi, é no Lourdes. É, na região bacana. 10% dos atendimentos do Corpo de Bombeiros foi relacionado a menores que ingeriram bebidas alcoólicas, outras drogas. 10%. Ou seja, o protagonismo da adolescência, e é até 16 anos, né, Bela, a informação? Mais ou menos até 16 anos. Ó, barra pesada, hein? A molecada achou que o mundo ia acabar nesse carnaval. Entre 9 anos de idade e 17. Uma criança. Daqui a pouquinho eu destaque para você. Olha, a chuva de ontem causou mais problemas em BH e na região metropolitana da capital. De acordo com a Defesa Civil do município, as fortes chuvas atingiram todas as regiões. Apenas nas últimas 12 horas, o acumulado de chuva ultrapassou 64 milímetros nas regiões Noroeste, Centro-Sul e Oeste. Um volume significativo se considerado curto período de tempo. No bairro Nova Sintra, um barranco desabou sobre uma casa. Olha só. Moradores tiveram que deixar o imóvel às pressas na noite desta quinta-feira. Uma casa foi atingida por um barranco durante o temporal de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a parte da cozinha e da sala desabaram. A casa fica próxima a uma linha férrea e o talude que escorregou cobriu as entradas do imóvel. Os moradores das residências vizinhas foram orientados a deixar as casas. 5 pessoas estavam dentro do imóvel na hora do acidente. 2 ficaram feridas, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o pronto-socorro. Segundo os moradores do local, uma das causas do problema seria o entulho de uma obra da Companhia Centro-Atlântica durante a desapropriação do local. Tá aí. Agora, você que está me acompanhando e tem ao redor da sua casa algum tipo de entulho, saiba. Eu passei ontem pela minha avenida lá, pela Bartira Mourão, 3 horas da tarde, tinha um mundo de lixo na porta do prédio em frente à minha casa. Um mundo. Minutos depois caiu outro mundo em cima daquilo. Fiquei imaginando, já era, né? Já era. E já foi, a água, a rua sai numa pontezinha toda mequetrefe na Estrela d'Alva, lá no Buritis. Quer dizer, esse lixo todo que está aqui, que abandonaram aqui, mas colocamos... Gente, espera, marca. Tem que fazer um sistema, viu, diretora? Eu não devia não, mas vou ajudar. Não tem esse sistema aí de espera de ônibus nos pontos de ônibus? Por que os prédios não fazem uma composição de maneira que fique claro por GPS o tempo que o caminhão do lixo vai passar naquela rua? Gente, tem tecnologia para tudo hoje, tudo. Só falta as pessoas se envolverem com os problemas, né? Aí tá, mas é igual a NET. É igual a NET. Nós vamos atender você entre meio-dia e 8 horas da noite. O cara perdeu o dia dele, né? Então tá aí. Mas de qualquer forma,
Se está sendo espetacular a questão da coleta de lixo, que eu tenho certeza que está, podemos melhorar. Tem margem para isso. Só depende de boa vontade, de interesse em fazer. Estou dizendo porque ao final dessa matéria está dizendo que é entulhos oriundos de uma desapropriação de uma determinada empresa. Se isso tiver acontecido, na minha opinião, é crime contra a saúde pública, né? Tem que denunciar. Não tem só que virar pauta nossa aqui da TV, não. Tem que colocar para frente. O Ministério Público tem que saber disso. Porque esse entulho pequeno, somado a um outro pequeno, mais um outro pequeno, vira catástrofe. Essa que é a verdade. E essa forte chuva na noite de ontem também atingiu Contagem aqui na região metropolitana de BH. Quer ver as imagens comigo? Alguns pontos ficaram alagados na cidade. Um imóvel ficou parcialmente interditado após o deslizamento de um barranco na rua D, do bairro Colorado. Ninguém ficou ferido, viu, gente? A Defesa Civil informou que interditou somente os fundos da casa e o morador foi notificado a reparar os danos. Tá aí, registro de Contagem. Eu vou direto agora falar com o Pablo, porque ele tem notícias de um acidente. Ainda em Contagem, um acidente impressionante. O carro bateu na traseira de um ônibus na BR-040. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Boa tarde a você, meu querido amigo Pablo Thiago. Conta pra nós desse episódio aí. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos. Pois é, Stanley, infelizmente acabou uma pessoa morrendo neste grave acidente, né? De acordo com testemunhas, Stanley, o que aconteceu? O coletivo havia freado bruscamente, parou de uma vez e o carro de trás não conseguiu parar e acabou batendo no ônibus. As imagens são bem fortes, a diretora está selecionando lá, porque ficou bem danificado este veículo, Stanley. Acabou atingindo toda a frente, o motorista infelizmente morreu no local. Havia também um passageiro com ele, não se sabe o estado de saúde. O certo é que somente o motorista teria falecido. O acidente não interditou a via porque aconteceu na Marginal, sentido 7 Lagoas, na altura do KM 527. Então a concessionária rapidamente fizeram ali a obstrução de alguns locais, mas não chegou a ser interditado a via, Stanley. Esses últimos dias, eu acho que eu estou muito sensível, sabe? Eu tenho sentido certas vibrações, vibrações muito boas, positivas, horas nem tanto. Ontem, por exemplo, pela manhã, eu ainda não sabia do mal-estar de mamãe e a diretora virou e falou assim: Stanley, o que foi? Você está baixo astral? Eu disse: Bela, eu não sei. Não sei. Não tenho motivos nenhum para estar assim. Até então não tinha, né? Sim. Não tenho motivos nenhum para estar assim. E aí chegou a tarde, meus irmãos me ligaram dizendo que mamãe tinha caído, estava no hospital. Puxa. Vou sair para lá amanhã cedo. Mas hoje de manhã, depois que eu sabia desse assunto, também me veio uma angústia muito grande. Eu cheguei a ligar pro meu querido Geraldo, que tá aí, rodando, para pedir Geraldo para ir dirigindo pra mulher e pra mim. De tanto angustiado que eu tava. Não deu 5 minutos, o Geraldo manda a foto do acidente na BR-040 para mim. Tá aí. Olha imagens do acidente, Minas Gerais. Numa estrada, como disse o Pablo. Olha, rapaz, eu parei meu carro. Eu vim de Uber, pra você ter uma ideia. Olha em que pé que ficou essa imagem aqui, gente. A gente imagina também, né, Sérgio? Você vê que a pista tá um pouco molhada, né? Com certeza teve dificuldade com essa frenagem toda. Vale um alerta aí para os motoristas também ficarem atentos, né? Ô Pablo, assim que tiver no ponto aí, pode chamar. Vamos lá, vamos ouvir o bombeiro. Nenhum dos passageiros que estavam no ônibus relataram, né, não houveram escoriações, não se queixaram de dor nem nada. E quando o bombeiro chegou no local da ocorrência, os próprios passageiros já haviam se retirado do ônibus. Como a vítima, né, como o carro deformou bastante, acabou dificultando essa retirada. Mas com os equipamentos a gente conseguiu já efetuar com êxito. Agora a gente vai aguardar a Polícia Federal está dando um apoio e aguardar a perícia averiguar a situação, o que aconteceu de fato. Pablo, olha só, eu vim de Uber, tamanha insegurança que eu estava sentindo para dirigir hoje. Então eu queria dividir com vocês aí. Só saiam de casa hoje se for necessário. Não sei porque eu estou falando isso. Tá? Talvez seja por essa confusão de coronavírus. Isso, a gente fica meio assim, né? Stanley. A gente a gente se deixa abalar às vezes, porque são muitas informações que vêm chegando pra gente, né? E às vezes a gente absorve de uma forma que fica mais sensível, isso acontece. Nesse primeiro dia, Minas Gerais, que eu... E participa comigo, coloca depois na minha rede social, participa comigo aí. Nesse primeiro dia que a gente noticiou o coronavírus aqui, viu, Pablo? Eu avisei assim, gente, a diretora falou assim, não é pra colocar o povo em pânico, não. Né, não? Tá? Se tá, o que eu falo? Não, fala que tá tudo certo, o pessoal tá vigiando. Olha... Galera, vocês correm nas farmácias e compram os álcool gel, tudo, compra... Não tem mais. Não tem mais, irmão. Então, se tiver alguma farmácia aqui em BH, o Erickson Martins, se tiver na sua farmácia aí o
no Nova Farma 24 horas, manda pra mim que eu vou dar o endereço. Ô, velho, não tem mais álcool gel no Buritis, não. Acabou tudo. Não tem mais, não. E aí, na sua região, tem álcool gel? Tem não, só. E detalhe, o brasileiro é tão calhorda, alguns, mas bastante muitos, são tão calhorda, irmão. Sabe quanto custava um pacotinho de máscara? R$ 2,90. E agora? R$ 3,00, R$ 29. Puxa, O mesmo pacotinho. lei da oferta e da procura. Mas pelo amor de Deus, R$ 29,00. Deu no jornal ontem à noite na TV. Quer dizer, antigamente 3, agora 29. Cara, isso tem nome, né? chama safadeza. Não tem motivo para alegar que comprou mais caro, né? Isso não, safadeza. Porque ninguém falava disso até pouco tempo atrás. Não se diz. Essa matéria-prima é a mesma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Se puder não sair de casa hoje, eu gostaria que você mandasse um zap pra mim, conversa, vamos jogar conversa fora no Instagram, no Facebook. Se puder ficar em casa, fique. Não tô entendendo porque eu tô falando isso não, mas vou falar. Ô, Pablo, eu te chamo aí, viu? Combinado. Deixa eu voltar no assunto do Barranco dos Moradores, lá no bairro Nova Sintra. A VLI, que é a controladora da Ferrovia Centro-Atlântico, informou que esses imóveis não estão localizados na faixa de domínio da ferrovia. São terrenos invadidos e, segundo a VLI, tá, gente? Segundo a VLI. Tô falando que acabou de chegar a informação da VLI. A VLI está afirmando que são terrenos invadidos. É isso? Confere? Não são de responsabilidade da VLI. É porque hoje pela manhã, uma emissora de televisão falou que não eram terrenos invadidos. Tá? Então, nós estamos com a nota da VLI, pode imprimir ela e colocar guardadinha aí. Tá bem? Já os moradores falam que o terreno não é invadido, então, mais um motivo para que o Ministério Público entre nesse caso aí e verifique as responsabilidades, né, gente? Mais um assunto. Vamos voltar a falar do coronavírus. Ontem, se você ligasse a TV às 3 da tarde, ouvisse a matéria atualizada sobre o número de casos do coronavírus, saísse para a rua para comprar um pacote de pão e voltasse para a TV, você ia tomar um susto. Porque de tarde, 124 casos. Tá doido? Eram 11, 124. Aí fui embora também, café, voltei. 300 à noite. 300 casos. Minas Gerais tem ao menos 9 casos suspeitos da doença em 7 cidades. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 5 e já fala em emergência, já fala em calamidade para conseguir recursos para combater o coronavírus no estado. Quer ver comigo? Então põe na tela, Milton Ribeiro. Em Minas Gerais, dos 5 casos suspeitos investigados pela Secretaria Estadual de Saúde, 3 são em Belo Horizonte, 1 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e 1 em Montes Claros. Segundo a Secretaria, amostras de secreção desses pacientes foram colhidas e encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias. Os resultados dos exames devem ficar prontos em 48 horas. Nós temos o CIEVS, que é o plantão da Secretaria Estadual de Saúde, que recebe todas as notificações internas do Estado com casos suspeitos. Esse CIEVS, ele trata esses casos e orienta as secretarias municipais de saúde, no caso realmente de tendo uma procedência maior, a informar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde atualmente, ele reavalia o que está sendo notificado e o Ministério da Saúde é que define, por último, se é um caso suspeito ou não. A doença respiratória surgiu na China e tem um caso confirmado no Brasil. Uma das ações do plano de contingência da Secretaria Estadual de Saúde para o coronavírus é o decreto de emergência de calamidade pública, que está em análise pelo Departamento Jurídico da Secretaria. Com a publicação do documento, as autoridades vão ter mais agilidade para comprar medicamentos, equipamentos de proteção e para contratar profissionais para o combate a um possível surto da doença em Minas. Nós temos um plano de contingência muito bem estabelecido, nós vemos trabalhando já há um bom tempo, os hospitais de referência já estão prontos, nós temos a equipe treinada, nós fizemos treinamento ao longo desse último mês de todo o estado, então eu acredito que nós estamos preparados. Pois é, Minas Gerais, é o Estado se preparando, já invocando o que diz a lei em relação a... Porque quando vai se comprar alguma coisa sem que haja, e graças a Deus por isso, a decretação de estado de emergência ou, enfim, calamidade, tem uma burocracia absurda. Começa a comprar em janeiro, termina só em fevereiro do ano que vem.
né? E tanta burocracia que tem. Nesses casos, uma vez decretado e reconhecido o estado de necessidade de emergência, o governo tem algumas facilidades, digamos assim, para poder fazer contratações de urgência e tem todo o meu apoio para isso. Isso se chama organização. Me lembrava o doutor Milton Ribeiro aqui, meu assessor para assuntos de contágio imediato. Se os outros países tivessem feito como o Brasil, ou seja, trouxeram as pessoas que estavam em outro lugar e deixaram de quarentena, né, estão tomando precauções agora, muito correndo, como é o caso da Itália, como é o caso da América Central, navios estão tentando aportar e não estão conseguindo, quem está conseguindo está sendo retaliado pela população. Eu acho assim, o compromisso que a gente tem é dizer para você, cuide do seu quintal, cuide da sua casa, cuide da sua saúde, policie-se, verifique-se, né? Sentiu mal, vá, e até a diretora também corrige, Stanley. São muitos casos, porque todos os casos que estão entrando agora com suspeitas são colocados numa estatística para que, uma vez feita o diagnóstico, sim ou não, eles vão dividindo. Mas até lá, por uma questão até de inteligência, chegou com sintomas? Então põe aqui. Põe aqui. Então, sob análise, muitos casos no Brasil. Lembrando que é época, sim, dessa gripezinha bobinha aparecer, mas febre, gripe tem. Coriza, gripe tem. Mais o quê? Febre, coriza, tosse, gripe tem. Tem mais um que eu esqueci. Mas enfim, chamo muita atenção de vocês para isso, viu, gente? Se não precisar sair de casa hoje, se não precisar, não saia. Não sei por que eu estou dizendo isso não, tá? Meu coração está pedindo para falar com vocês. Em falar em coração, eu queria muito agradecer aos meus amigos do Parque Renascer, que são meus parceiros aqui na TV Alterosa. Semanas difíceis, um amigo que contratou o serviço do Parque Renascer, perdeu a família, há 2 meses ele contratou, estava conosco que já perdeu a família e fez uso dos serviços prestados pelo Parque Renascer, pelo Grupo Parque Renascer, e disse para mim ontem, ligou, Stanley, realmente o que você dizia era absolutamente a verdade, né? E não tem como ser diferente. Eles são extremamente competentes, profissionais e, acima de tudo, são atenciosos conosco, com a família. Então, aos meus amigos, não vou nem falar o nome de quem foi, para não ter problema, aos meus amigos do Grupo Parque Renascer, do Cemitério Parque aqui de Belo Horizonte, o maior cemitério de Minas Gerais, a vocês, muito obrigado por vocês confiarem na gente, né? A gente informar as pessoas que estão consumindo televisão e eles, quando forem usar, usando o trabalho que a gente oferece, eles encontram realmente tudo aquilo que a gente diz aqui. Então, a vocês, meu respeito e meu abraço. No aeroporto de Confins, algumas medidas já estão sendo adotadas, tanto pela administração quanto pelos passageiros, para evitar a contaminação pelo coronavírus. Muita gente que vai viajar está com medo. E não é diferente, não pode ser diferente não. Põe na tela aí. Brena é de Salvador e já adotou a máscara antes mesmo de entrar no aeroporto, com medo do coronavírus. É um ambiente pequeno, ar-condicionado, todo mundo ali apertado. Prefiro andar assim, nunca se sabe. Aqui no aeroporto de Confins, os passageiros estão sendo orientados sobre como se prevenir do coronavírus através de um informativo de áudio. O alerta diz para não dividir copos ou garrafinhas de água com outras pessoas e para usar o álcool em gel. Mas tem gente que ainda não está preocupado com a doença. Estou tranquila, sim. Sem Deus não acontece nada. A administração do aeroporto também orientou os funcionários a adotarem medidas de prevenção. Todos que trabalham na área de embarque e desembarque receberam máscaras e luvas no início do turno. As pessoas do raio-x também usam, os lojistas do Free, que é na área internacional, e também todos aqueles que têm acesso ao avião, retirando bagagem, fazendo taxiamento na pista. Todas essas pessoas que tratam nos voos internacionais. Nós estamos também no balcão de formação dando esse suporte caso algum passageiro tenha algum sintoma para ele procurar imediatamente o nosso posto médico. Esse posto médico ele já está adequado a receber qualquer suspeito de caso de coronavírus. Esse infectologista fala sobre os cuidados com a higiene que podem prevenir a contaminação. Se as pessoas não lavarem as mãos com a frequência necessária, as máscaras elas são praticamente ineficazes após 2 horas de utilização. Elas ficam molhadas, úmidas e não filtram mais nada. E outra coisa, se as pessoas estiverem lidando com alguém infectado, a máscara ela fica com partículas virais e acabam contaminando as mãos das pessoas.
Gente, eu mudei completamente meu sistema de conviver com as pessoas. Completamente. Parece neurose? Não é, não. Eu tô com um amigo aqui no Instagram, que é o meu querido Stalino, até xará quase, né, Stalino? Dizendo o seguinte: Stanley, você tá escondendo alguma coisa? Me pergunta aqui. Você tá me escondendo alguma coisa? Deixa eu ver, se eu acho aqui. Meu querido Stalino Aparecido Eliseu. Stanley, nós estamos muito... Eu não vou falar o que ele leu, mas ele está dizendo o seguinte: você sabe que esse vírus é incontrolável, muita gente vai morrer. Stalino, as estatísticas estão dizendo, os números que nós conhecemos estão dizendo que é sim um vírus muito perigoso, mas em comparação com outros vírus com os quais nós convivemos há muitos anos, ele seria miudinho. Então, o convite que nós fazemos agora, sobretudo eu e o Alterosa Alerta, é que não só você, Stalino, como outros amigos que a gente tem, eu vou registrar aqui também um outro parceiro, que é o Alexandre Drummond. Stanley, obrigado por tudo, mas vamos lá, divide o cachê com o Uber e o táxi. Alexandre, eu sempre faço isso, sabe? Quem me conhece sabe, eu sempre utilizo os dois. Se eu andei de um de manhã, eu ando de tarde no outro, tá bem? Mas chamar a atenção de vocês, tomem precaução, sim. Tomem todas as precauções. Ah, amanhã tem que andar de luva. Se tiver que andar de luva, vamos andar. Sabe por quê? Porque o desconfiado vive mais. Não tem um ditado assim? O desconfiado vive mais. Opa, vou mexer nisso aqui não. Opa. O curioso é o primeiro, o desobediente também. O curioso e o desobediente são os primeiros que morrem. Então, agora é hora de quê? De ouvir as autoridades. Tá? É para ter prudência? Então vamos ter prudência. É para poder fazer asepsia 10 vezes mais do que você fazia antes, lavar a mão, lavar a cara? Faça. Vai por mim. É bom para você, é bom para a humanidade. Vamos chamar o estado inteiro? Tá na hora de chamar o estado inteiro. Vem para cá. A melhor tarde do mundo para todo o estado das Minas Gerais. Muito obrigado a você pela companhia, muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Vocês todos que estavam acompanhando as praças que compõem a TV Alterosa, minha querida Divinópolis, minha querida Juiz de Fora, minha querida Governador Valadares, minha querida Varginha, a vocês todos, venham todos para cá, sejam muito bem-vindos, obrigado por terem escolhido a gente aqui. Eu quero mandar um abraço todo especial para Muriaé mais uma vez, a minha irmã Gisele está lá na Santa Casa de Saúde de Muriaé, acompanhando a minha mãezinha linda, que deve estar assistindo agora. Mãe, te amo, vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho, amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí para poder bater papo, tá bem? Muito obrigado a todos vocês. Pablo Thiago está comigo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado ligado conosco aqui no Alterosa Alerta. Pablo, nós vamos falar de carnaval direto? Vamos falar. Direto. Porque assim, eu quero falar um pouquinho, falamos o tempo todo aqui. Sim. Sobre a alegria que foi. E foi. Sobre como foi bacana o carnaval em Belo Horizonte, no Brasil como um todo, mas em BH sobretudo. Sim. Né? Mas o outro lado precisa ser colocado até para que as pessoas possam entender a dinâmica de como devem ser corrigidos certos defeitos. Sem dúvida. Muita baderna, muito vandalismo no nosso carnaval. Muito excesso, né? Né? Vários lugares, não é aqui, mas o mote é BH. Exato. Né? Eu vou mostrar para vocês imagens do Brasil inteiro, com ênfase na cidade, minha querida Manaus, mas o que nós vimos em BH não está muito diferente não, né, Pablo? É com você. Não. Muito excesso, e essas imagens que vou mostrar agora são imagens impressionantes, vamos dizer assim. Olha só, olha esses jovens, aonde eles estão, Stanley? Não é nenhum trio elétrico, não estão em cima de nenhum viaduto, não. Eles estão em cima de um coletivo, em pleno carnaval. Olha só que situação. É o que nós falamos agora há pouco. Esses excessos, esses jovens acham que pode tudo, nessa folia de carnaval, e olha lá onde eles estão. Sim. Absurdo isso, né? A gente está vendo imagens de Manaus. Isso. Mas eu vi isso em Salvador. Eu vi isso no Rio de Janeiro. Eu vi no interior do Brasil, nas cidades que tem carnaval portentoso também, no interior do Brasil. E aqui em BH, não me lembro de ter visto cenas como essa. Dessa forma, não. Mas eu vi os famigerados bloquinhos que eu denunciei aqui, que são aglomerações de 30, 40 pessoas que pegavam sons portáteis, fixados em baterias de carro, colocavam em carrinhos de supermercado. Isso, olha a exato, engenharia, Paulo. Você viu? Eu vi vários desses. Colocavam em carrinhos de supermercado e saíam para a rua fora no milésimo decibéis. Quero ver se devolveram para o supermercado, né? E aí, isso é um modelo de desorganização muito grande. Mas não é culpa, na minha opinião, direta da prefeitura, que até então não se tinha esse evento, esse fenômeno tão particular, desses que nós chamamos, que eu chamei de bloquinhos ilegais.
né? Bloquinhos irregulares. E cada região do Brasil apresentou as suas variáveis e os seus problemas a serem corrigidos para as próximas festas. Estou chamando a atenção porque aqui em BH, Pablo, nós tivemos um problema grande. É agora, Bela, os adolescentes? Sim. Ah, pois é. Sim. Eu tenho imagens para vocês importantes. Aqui em BH, a Secretaria Municipal de Saúde e o Corpo de Bombeiros divulgaram os dados da folia. E um deles é assustador. Pablo, foram atendidos 120 menores de idade, entre 9 anos e 17 anos. Sabe o que, Pablo? Intoxicados por álcool, cachaça, bebida e outras drogas. Não é de se assustar não, Stanley. Para quem andou pelas ruas de Belo Horizonte, sobretudo durante esse carnaval, não é de se assustar. Ô Pablo, isso aconteceu durante os 5 dias de carnaval. Esse número corresponde a 10% do total de atendimentos médicos. Olha só, 10%. Olha só, e vale a atenção ainda porque o número é 15% maior do que aconteceu em 2019. Eu acompanhei, essas estatísticas vão ser atualizadas, né? Porque ainda pode ser que elas não estejam todas compiladas ainda, mas eu pude perceber, por exemplo, no meu querido bairro Buritis, o que eu vi. E olha que eu passei na rua, sei lá, não mais do que 10 minutos. Não mais do que 10 minutos. Foi o tempo de atravessar a Mário Werneck e entrar na minha casa. O que eu vi de meninas e meninos completamente embriagados às 2h30 da tarde, 3 horas não mais. Virados até, vamos dizer assim. Virados, irmão. Virados, descalços, sujos, sabe? Sem um compromisso consigo mesmo. A deriva moral. Ah, você tá pagando de moralista? Tô não. Eu tô só dizendo o que aconteceu. Moralista seria se eu tivesse feito um discurso prévio ao que aconteceu. Não, eu tô criticando a constatação. Sem dúvida. Eu tô criticando o fato. Claro. Né? Pais de adolescentes, de pré-adolescentes, que fizeram contato não só comigo, mas com meus amigos de comunicação, dizendo que estavam tristes. Que chegavam com seus filhos, suas esposas, maridos, para poder pular o carnaval em determinado espaço, chegavam lá, não tinha jeito mais. É o meu caso, Stanley. Eu fui com a minha família, né, saindo do meu horário aqui. Eu fui no centro da cidade, Praça da Estação, percorri em vários blocos e era possível ver a todo momento essa juventude, vamos dizer assim, louca. Essa juventude consumindo álcool em excesso. É o que nós falamos no início aqui. Esses excessos por estar no carnaval, achar que tudo é permitido, achar que vale tudo. Colocam esses jovens aí com uma liberdade a mais. E não só de álcool. Claro que você me deu aí a quantitativa com relação a álcool. Mas era possível ver jovens caminhando pelas ruas, fumando maconha como se fosse cigarro. Ainda assim, jovens que não poderiam estar fumando cigarro, estavam fumando maconha, Stanley. Ao ar livre, assim, tranquilamente. E aí, está provado. Adolescentes fazendo uso, crianças em outras ocasiões, até 12 anos é a primeira infância. Sim. Né? Eu só quero olhar para vocês aqui, Bela. Coloca de novo o Instagram, por favor. Olha como é que as notícias estão chegando pra gente. Uma grande amiga minha, que é amiga, família amiga minha, pediu para mim o seguinte. Olha só, hein? Stanley, boa tarde. Estou acompanhando você e a sua reportagem sobre o coronavírus e as viagens. Gostaria de opinião sua. Você acha imprudente viajar semana que vem para os Estados Unidos? Estou com passagem comprada, hotel pago para uma determinada cidade dos Estados Unidos. Só que ocorre é que a agência, Isabela, não devolve o dinheiro e nem remarca, porque não é considerado zona de risco. Ora, bola. Como é que faz um negócio desse? Eu não quero mais ir. Ah, paga a multa, então recobre a multa. Mas não faça perder o dinheiro. Então a você, minha querida amiga, por gentileza, ajuize imediatamente, contrate um advogado, ajuize imediatamente uma ação pedindo que a agência faça todas as considerações para que nós possamos entender que não pode jogar dinheiro fora, não. Eu disse ontem e vou repetir, é melhor você ficar com a sua vida à viagem, não tem a menor dúvida disso. Mas olha, com tanta antecedência, tem que reconsiderar sim. E se não houver previsão administrativa para isso, se busque um amparo legal, se busque a lei, a justiça. Tenho certeza absoluta que a agência de viagens vai ser convidada a estar. Mas e nós da agência, como é que nós ficamos? Tomem cuidado para que na próxima vez vocês tenham artifícios e mecanismos para poder se protegerem também. O que não pode é vocês ficarem no meio termo aí, todo mundo se dá bem, o hotel se dá bem porque não vai ter nem despesa, porque não vai ter quem frequente, a agência ficar bem porque está numa boa, pagou, já recebeu, e o consumidor aqui do lado não tem.
Então a você aí busque, se não houver um apoio administrativo, busque imediatamente um suporte legal para o seu pleito aí, porque tenho certeza absoluta que o direito é seu de ter tranquilidade, de não viajar. Olha só. Beijo para vocês aí todos no sul de Minas. Aí, a Polícia Rodoviária Federal divulgou os dados sobre os acidentes nas estradas. Acidentes. Isso também durante a operação, Moisés, que eles realizaram durante o Carnaval. Pablo Thiago, o número de pessoas detidas por embriaguez ao volante aumentou em relação ao mesmo período do ano passado? Exatamente. Falando ainda em excessos, né, Stanley? A PRF fechou o balanço de 2020 durante o período de Carnaval, né? E foram presas as pessoas dirigindo embriagadas o dobro, a quantidade maior do que no ano passado. Esse ano foram presos 18 pessoas dirigindo bêbadas, né, Stanley? Olha Sim. só a situação. E cerca de 9 mil avaliações utilizando o etilômetro foram feitas em abordagens, blitz, em operações e 145 atuações diante das pessoas que tinham uma certa quantitativa ali de embriaguez, diante aí o Código de Trânsito brasileiro. Sim. Outra informação importante também é que no ano passado foi registrado cerca de 178 acidentes, com 256 feridos e 12 mortos. Só que, esse ano, desculpa, né? Só que no ano passado foram só 148 acidentes. Eu falo só porque comparando com esse ano que teve um aumento, né, Stanley? Pois é, a gente fica muito triste aqui, Pablo, porque preliminarmente, nós chamamos a atenção das pessoas tomarem cuidado, mas é aquela sensação do que vai dar. Deixa eu acelerar um bocadinho que vai dar. Eu não tô bêbado bastante. Ansiedade, né? Para não dirigir. É aquela imprudência, negligência, imperícia consigo mesmo. E que se assim o fosse, se fosse só o dano a você, bêbado, tá pronto para dirigir embriagado, eu até toparia. Mas o problema é a vida dos outros que se coloca em risco e que se mata, Pablo. Exatamente. O Procon Assembleia... Pois é, então vamos voltar no assunto aqui. Põe imagens, Pablo tá aqui, mas põe imagens do coronavírus, daquela coisa toda envolvendo isso. Meu grande amigo Daniel Fernandes está falando comigo aqui que no Procon Assembleia já existem demandas, coloca para mim, sobre as questões das viagens. O artigo 6º do Código do Consumidor diz, no capítulo 3, diz que a proteção à vida, à saúde, à segurança contra riscos provocados por doenças, infestações, por práticas, enfim, tudo isso é protegido sim pelo Código do Consumidor. O Procon da Assembleia já está recebendo demandas questionando esse posicionamento aí, de algumas empresas de viagem, alguns hotéis, algumas agências de viagem, empresas aéreas, que estão dizendo que não vão devolver o dinheiro porque os Estados Unidos, por exemplo, não é zona de risco. Aí fico imaginando se os números americanos já chegaram todos para nós, para que o termômetro de análise desse número realmente vale, né? Então, agradeço ao Daniel Fernandes, que é sócio nosso aqui, pela dica. E você tem mais dicas para discutir conosco? Então, entre em contato com a gente aqui. Todos os canais de comunicação da TV Alterosa estão à sua disposição. Eu estou sendo muito cobrado para poder exibir o Alterosa Alerta pelo Facebook e faremos isso em breve. Estamos organizando tudo. Mas você já pode nos acompanhar aqui pelo nosso Instagram e pelo canal do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, no canal específico feito para você aí, tá, gente? Que não mora em Minas Gerais, mas está aqui, ó. O canal no YouTube é youtube.com/Alterosa Alerta Minas. Você acompanha a gente ali e nós vamos tranquilamente atualizando você através das redes sociais. Vamos lá. A Polícia Militar realizou uma operação na manhã de hoje em Ribeirão das Neves, aqui na metropolitana da capital. A ação tem como objetivo combater crimes violentos e homicídios na minha querida Ribeirão das Neves. Na tela. Que Deus proteja os militares, que Deus proteja o povo de Ribeirão das Neves. Operação lançada. Era madrugada e os militares do 40º Batalhão já estavam empenhados para a Operação Águia Altiva, no combate aos crimes violentos e homicídios em Ribeirão das Neves. Nesse momento estamos acompanhando a incursão dos militares aqui na Vila Santa Fé, nesse beco conhecido como Beco do Fedor. Capitão, esse aqui já é um local bem conhecido pelos militares, né? É um local que eles fazem a comercialização das drogas, esse beco aqui é chamado Beco do Fedor, e quando a gente desencadeia operações
tanto nesse sentido quanto nesse, quando nós entramos, eles muito comumente costumam se esconder nesse local aqui. Os criminosos acabam adentrando nessa galeria para evadir desse local, é isso? Exatamente. Tem uma ligação ali, né, com as manilhas no esgoto, eles entram ali e somem. Mostra aqui, Zé, aproxima, por favor. Olha só, Stanley. Segundo os policiais, os criminosos acabam adentrando por essa galeria para evadir do local aqui, porque é uma região conhecida, uma região que tem muito tráfico aqui na Vila Santa Fé, né, capitão? Sim, muito embora nós desencadeamos sempre operações aqui, mas ainda ocorre o tráfico de drogas aqui no local. O objetivo da operação foi cumprir 30 mandados de prisão preventiva e temporária e 13 de busca e apreensão a menores infratores. E agora nós estamos na Vila Braúnas e os militares acabaram abordando um grupo de cerca de 10 rapazes. 5 evadiram do local e 4 estão sendo abordados agora pelos militares. Capitão, dentre esses 4 que foram abordados agora, inclusive tem um que há pouco tempo saiu da prisão, é isso? Sim, é verdade. Um deles saiu da prisão há aproximadamente 2 meses. Já é um velho conhecido aqui nosso, já atua com ilícitos já há alguns anos, conhecido nosso. Mas ainda não foi nada encontrado, nada constatado, estão ainda investigando, entendendo a situação, porque dentro desse grupo, 5 evadiram do local, somente 4 ficaram, alguma coisa pode ser que tenha nesse grupo, né? É verdade, muito provavelmente aqueles que correram, eles estavam portando alguma coisa ilícita. Esses permaneceram no local, no primeiro momento nós não encontramos nada de ilícito com eles, mas essa questão que eu falei, né, a questão das passagens policiais. É uma abordagem de rotina, nós não encontrando algo com eles, procedemos à abordagem e liberamos logo em seguida. Tá certo, obrigado, capitão. Pois é, Stanley, como eu disse, neste mesmo local os homens estavam e neste beco aqui, vem para cá, Zé, neste beco aqui que o grupo de 5 rapazes acabaram fugindo da polícia. Ainda não se sabe por qual motivo fugiram. O certo é que os policiais estão aí averiguando com os suspeitos que ainda estão sendo abordados e entendendo a situação aqui na Vila Braúnas. Na verdade, a gente está fazendo essa operação para aumentar a sensação de segurança aqui de Ribeirão das Neves. A gente está com vários focos aí de operação. A gente tem blitz na cidade, a gente tem uma operação nos presídios que hoje estão com saída temporária de presos e a gente está com o foco principal nessa aqui de cumprimento de prisão e de busca e apreensão de menores infratores. A ação também monitora a saída temporária de cerca de 200 presos das penitenciárias Dutra Ladeira e José Maria Alckmin. Essas saídas, elas são direitos dos presos, então são comuns. A gente volta o foco dessa operação para eles também, porque com essa maior visibilidade a gente pode fazer o acompanhamento desses presos, a gente vai evitar que eles sejam vítimas de rivais e também que eles voltem a cometer novos crimes, amedrontando aí a nossa população. Até o momento, a operação cumpriu 4 mandados de prisão. Foram apreendidos mais de 1.700 quilos de cocaína, uma barra de maconha e 53 porções da droga. E também valores em dinheiro. Quanto à questão envolvendo os adolescentes, sobre esse ponto de vista eu tenho opinião formada e já tenho dividido com vocês há algum tempo. O nosso país está passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, essa categoria que está na tela com vocês aí, que é a Polícia Militar, vocês sabem que eu tenho um carinho todo muito grande, porque agora, por exemplo, minha mãe está sendo atendida por um oficial da polícia que é médico. Meu pai é policial, meu irmão é policial, meu cunhado é policial, meu sobrinho é oficial, né? Então não tem como eu pensar diferente. Mas essa categoria aí, ela está sofrendo muito, assim como estão sofrendo as professoras, porque eu também tenho todo o carinho, porque mamãe é professora. Assim como estão sofrendo os auxiliares de bordo dos ônibus aqui em BH, porque não tem emprego. Assim como estão sofrendo as pessoas que estão fazendo limpeza, né? E quando a gente vai falar sobre a aposentadoria dessas pessoas, uma galera que está aí fica colocando o rebu. Não, eles têm trabalhos especiais, precisam ser tratados de forma especial. Precisam se aposentar de maneira diferente, sim, do que eu, do que muitas pessoas. Porque muitos profissionais liberais. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a infância que eu mostrei para vocês no princípio do programa está bêbada, embriagada, drogada. Eu não ia falar, não, mas vou falar. Saindo aqui da porta da TV, tinha menina linda, fazendo sexo sem saber o que estava fazendo, de tão bêbada que estava. Sabe? Tão bêbada. Peguei o telefone, liguei no 190, não me identifiquei, liguei no 190. Dá uma passadinha no Geraldo Teixeira da Costa aqui. Passaram ali, levaram uma resma.
Levaram opção. Porque a nossa infância tá bêbada, embriagada. E aí quando se fala em não gravidez, viu, Pablo, que era a sua participação, ou esperar um momento adequado, oportuno, cada um sabe de si, mas quando se discute, gente, pelo amor de Deus, vamos ser jovem primeiro para depois ser mãe, pai? Ah, não, porque isso aí é uma babaquice. Não pode, porque a única coisa boa que a gente tem é o vucu-vucu. É porque o cara não experimentou ainda um cabo de uma enxada. Não experimentou, o Boêmio não experimentou um cabo. Pense num trem bom. Pense num trem que deixa você tranquilo. 2 horas da tarde, sol de janeiro, quando tem sol em Belo Horizonte, né? Dá vontade de fazer vucu-vucu, passa a mão numa vassoura, homem, mulher, menino, gay, lésbico, tudo que for, passa a mão na vassoura e vai limpar. Afonso Pena! Depois do carnaval! Carnaval esse que foi pulado por muita gente que defende a Amazônia! Mano, quando é pra sujar o meu quintal, eu tenho opções de ir pra sujar, né? É pra sujar meu quintal? Tá aí, só pegar e ver. O mérito é exclusivo das empresas de limpeza. Porque se dependesse dos puladores de carnaval, defensores da Amazônia, defensores do meio ambiente, rapaz, fala pra quem tá em casa como é que tava o lixo na rua. Pipocando, tá, Vicente? Pipocando. Mas e a Amazônia? E o meio ambiente? E a latinha no lugar certo? Só pode quando não é carnaval, velho. Aí eu falo, pra cada crítica que eu receber agora na rede social, eu vou postar 10 imagens gravadas de gente tomando copinho e assim, ó. Pup, pup, e tá sacolinha, rolando. Copinho, latinha, né? Camisinha. Eu jogando pro meu cara. Ah, não sou eu que vou limpar mesmo. Aí você tem meia dúzia que estavam lá, que estavam fazendo a coisa certa. Aí o que a televisão faz? Todas, inclusive a minha. Vai lá, entrevista aquela ali. O que a senhora acha das boas práticas? O que a senhora acha das boas práticas? A senhora já joguei a minha menininha, tá aqui também no colo. Olha que gracinha, o que tem que fazer com o lixo? Tem que jogar ali. Ah, velho. Ah, velho. Me ajuda aí, só. Me ajuda aí. Nós estamos vivendo um momento no nosso país, a minha opinião, quero a sua também depois, que nós precisamos parar e sentar. Porque a bagunça se reorganizou de tal forma que se você for criticar o erro, você tá apanhando. Já viu isso? Daqui a pouquinho, quando eu vou criticar, eu apanho. Quando eu vou criticar, eu apanho. Agora, quando é a lacração, não apanha não. Os caras são capazes de, no meio do lixo da Afonso Pena, levantar a bandeira e falar assim, estão acabando com a Amazônia, nós somos defensores do meio ambiente. Tem lixo que não acaba mais do lado dele. Entendeu? Essa menininha, por exemplo, estava brigando aqui na Teixeira da Costa. Sabe por que estava brigando, Paulo? Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê, Thiago? Vou colocar você no áudio, vou ajudar, tá? o Thiago. Não sei. Você, Paulinho, vou colocar você no ar. Vou ajudar o Thiago. Sabe por quê, Thiago? Fala, Paulo. Não sei. Pois é, vou explicar. Porque os carros aqui na rua estavam estacionados longe um do outro. E aí, ela não tinha como fazer xixi com privacidade. Entendeu? E aquela rua é cenário disso, né? Aqui, ó. Tá na TV. Ah, se a próxima vez, vocês param o carro mais junto pra gente. Sem ninguém ver. A menina de 18, 19 anos, velho. Aí eu fico imaginando o pai de uma menina dela. Você é muito puritano, sou. Pra esse ponto eu sou mesmo. Quero ver minha menina mostrando as partes baixas pros outros no meio da rua, não. Você quer, Paulo? Eu não quero, de jeito nenhum. Não. É muito bonita a filha dos outros. De jeito né? nenhum. A filha dos outros é bonita. Tem que Carla, Clara, Estela, Andresa, Fernanda, são as minhas sobrinhas do coração. As duas primeiras de sangue. Faz pra ver. A Estelinha, quando coloca uma roupinha mais ou menos no Instagram, mandar tirar. Ah, você é machista? Não, eu sou pai, velho. Eu sou pai. Sou tio. É isso que eu sou. Pode me bater à vontade agora. O que eu faço agora, diretor? Que eu vou apanhar mesmo? Ah, sim, esse aqui, ó. Peritos da Polícia Civil estão agora na sede da Baker para testar o funcionamento dos tanques e identificar o vazamento ou algum outro problema no processo de fabricação. A ação faz parte da segunda etapa da investigação, depois que 5 pessoas morreram suspeitas de intoxicação por dietileno glicol, encontrado nas cervejas da fábrica. Acompanhe comigo.
Peritos da Polícia Civil e técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esvaziaram o tanque número 10 da cervejaria Baker, na sede da empresa, no bairro Olhos d'Água, região do Barreiro, em BH. A nova etapa da perícia é para saber se houve vazamento de dietilenoglicol ou monoetilenoglicol durante o processo produtivo. Segundo a polícia, o teste verifica se há alguma rachadura, furo ou trinca na superfície do tanque. Até o momento, a polícia investiga 34 casos suspeitos de intoxicação e estendeu as investigações para pacientes que apresentaram sintomas desde 2018. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 5 mortes estão sob investigação e uma foi confirmada. Uma idosa caiu dentro de uma cratera depois que o asfalto cedeu em Pinhumi, no centro-oeste de Minas. Acompanhe comigo. De acordo com os moradores, a idosa de 78 anos estava na rua Beraldo Soares, no bairro Vila Greni, conversando com uma amiga, quando de repente o asfalto cedeu. A idosa foi sugada e ficou por alguns minutos presa dentro do buraco. Vizinhos fizeram o resgate. Ela não ficou ferida. Ainda segundo os moradores, esta não é a primeira vez que o asfalto cede nesse local. Pois é, cuidado aí você que está andando pelas ruas, sobretudo nessas encostas, porque tá barra pesada. A Secretaria Municipal de Obras foi até o local e constatou que a erosão foi causada devido às fortes chuvas ocorridas nos últimos dias. No entanto, os reparos, segundo a Secretaria, serão realizados de forma definitiva assim que as chuvas derem uma trégua, evitando assim outros problemas. A Secretaria sinalizou o local de forma que os motoristas e pedestres possam desviar da área atingida. Então tá aí mais uma... Olha que buraco horroroso, gente. Tá doido. O Pablo Thiago já mostrou em algumas matérias momentos assim, né, Pablo? E lembro que na região da Pampulha, até a Copasa colocou uma proteção... Como é que é? Bairro Monte Azul também. Monte Azul, na verdade. Parecido. Bairro Monte Azul. E a gente tem que tomar cuidado porque aparecem de uma hora para outra, né? Aqui na Avenida do Contorno... Isso. Tem, quando você vai virar na rua Marechal Deodoro, eu vou falar igualzinho ela falou, tá perto do Ponto de Onça. Ponto de Onça. É, perto do Ponto de Onça. Então você que está me assistindo agora, saiba que na Contorno, esquina com a Marechal Deodoro, perto do Ponto de Onça, tem lá um buracão desse aí que tem que abrir. Embora esteja sinalizado, mas o buraco é grande lá, viu, Stanley? É, a informação que eu tenho é essa também. Mas a referência é o... Ponto de Onça. Ponto de Onça, tá? É mineira mesmo, né? Eu posso ir pro intervalo, não? Então tá, participa comigo aqui nas redes sociais. Recebi muitos pedidos de esclarecimento sobre os números reais do coronavírus. E eu vou buscar aqui já e te falo, tá? Volto já, Minas Gerais. Apoio TV Alterosa. Minerada, estamos de volta e eu tenho recebido aqui na nossa rede social perguntas assim, por exemplo, atenção aí, diretora, Stanley, o que é mais eficaz? Álcool gel ou vinagre? Nome aqui. Não sei. Então vamos, segundo o nosso especialista, álcool... Aí, tá vendo? Cada um fala um trem. Álcool e gel. Segundo o professor falou ontem, tá? Nós falávamos com o professor, não era álcool... vinagre não, era uma outra coisa. Mas vale a pena. Quer saber detalhe de tudo? Coloca para mim o Portal AI aqui. Atenção, a redação do Portal AI, por favor. Está sendo perguntado aqui na TV Alterosa, e nós somos tudo irmão gêmeo, se o vinagre também é utilizado, pode ser utilizado. Então vamos ligar para o professor para poder perguntar a ele se tem isso aí. Pablo, vamos ficando por aqui? Vamos ficando, Stanley. Partiu, mulher? Ô, rapaz, olha nessa chuva, hein? Vou ter que ir lá ver mamãe. Vou ter não, vou com o maior prazer. Com certeza. Vou lá ver mamãe. Melhoras para sua mãe. Agradeço demais. Coloque a mamãe nas suas orações, por favor, que sei que são de muita fé. Sem dúvida. Entregando a audiência agora pro nosso querido Jacinto Salviano. Né? De olho no bife. Lá em casa tem muito tempo que eu não faço isso, por isso que eu assisto ele direto. Também, um zoiudão campeão. Tô comendo ovo ultimamente. Zoiudão, bife acabou. Doião. Mas não é por causa de Semana Santa não, gente. É não. É porque o capilé que tá curto nela. Vamos ficando por aqui. Minas Gerais, um beijo pra todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Jacinto Salviano é com você, nego. Um abraço. Valeu.